Fala galerinha, beleza? Nossa aula de hoje, gente, vai ser sobre gametogênese. Você lembra disso, né? É a formação dos gametas, é a gênese dos gametas. Gametogênese, gênese dos gametas. Bom, e tudo começa, galera, com a parte masculina, a formação do gameta masculino. Vamos lá, hein? Bom, se vamos começar com a parte masculina, lembra que o gameta masculino é o espermatozoide. Então, nesse caso, nós temos a espermatogênese. Bom, a espermatogênese ocorre em três etapas. A primeira é a fase de multiplicação, o nome já diz, se multiplica por mitoses. Depois vem a fase de crescimento, o nome já diz, a célula aumenta de tamanho. No caso do masculino, é um aumento discreto, pequeno. E a terceira fase é a fase de maturação, que é quando ocorre meiose, ó. Então não esquece, multiplica por mitose e matura por meiose. Valeu? Olha a dica de Barnil. Tudo começa com uma célula que vem lá do desenvolvimento embrionário, lá do início, chamada gônia. É a primeira gônia, surge lá do embrião. Essa gônia vai formar um espermatozoide, então o nome é espermatogônia. Se fosse na mulher, que a gônia formaria um óvulo, chama de ovogônia ou oogônia. Bom, essa espermatogônia, ela vai por mitoses formar novas espermatogônias, que vai sofrer mitoses, formar mais espermatogônias ainda. Bom, e isso acontece no homem principalmente a partir da puberdade. Acontece na fase embrionária? Acontece. Só para povoar ali os canaizinhos que ficam dentro do testículo, chamado canais seminíferos. Mas na infância esse processo diminui bastante, já que os canais estão repletos de espermatogônias. Então esse processo para um pouco. Só que quando ele entra na puberdade, ele acaba indo tomar banho e sai. Leva 2 horas tomando banho e sai suado do banheiro. O resultado, por causa da puberdade, ele vai ejaculando, 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 e aí as espermatogônias retomam a multiplicação. Então vamos lá. A fase de multiplicação no homem ocorre principalmente a partir da puberdade. Ó, ocorre por mitoses, certo, gente? Bom, e para quando, Barnil? Nunca para. Esse processo nos homens ocorre até o final da vida. Até o final da vida você vai produzir mitose, 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 vai produzir espermatogônia, 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 assim por diante. Lembre que as espermatogônias, elas são diploides, ó, são 2N, porque até agora não teve meiose. Entendeu, gente? Esse processo aqui ocorreu por mitose, então vai conservando o número de DNAs. É a célula mãe do espermatozoide. Quando chega na puberdade, uma glândula localizada na cabeça, chamada hipófise, libera um hormônio chamado FSH. O hormônio FSH na puberdade faz com que as gônias passem para a próxima fase, que é a fase de crescimento. Então a fase de crescimento acontece quando a hipófise libera o FSH vem e estimula a passagem pela fase de crescimento. Bom, quando a célula passa pela fase de crescimento, ela se prepara para a meiose. E aí não tem mais volta, não tem como voltar atrás. Ou seja, a partir daqui, ela não é capaz de fazer mitose. Daí para frente vai ser meiose. Então, ela não é mais uma gônia. Porque gônia é a célula mitótica. É a célula que faz mitose ainda. Então, se ela não faz mais mitose, não é mais uma gônia. Vamos chamar então de cito primário. No caso do homem, espermatócito. Se fosse uma mulher, ovócito. É o cito primário. É a célula que passou pelo crescimento e perdeu a capacidade mitótica. Ela vai fazer meiose. Quando ela começa a meiose, lembre que tem a meiose 1 e tem a meiose 2. Então, ó, a meiose 1 forma 2 células e a meiose 2 forma 4 células. Essa fase onde acontece a meiose 1 e meiose 2 é a maturação. Beleza, gente? Bom, lembre que a meiose 1 é um processo reducional e a meiose 2 é um processo equacional. Resultado, esse espermatócito que era diploide, ó, 2N, depois da meiose 1 vai passar a ser haploide, N. E depois da meiose 2 vai formar uma célula haploide também, N. Vou formar 4, ó, 1, 2, 3, 4. Então repare que para cada gônia vai ter 4 células. Para cada cito primário, 4 células. Para cada cito secundário, espermatócito secundário, vão formar 2 células e assim por diante. Bom, essas células são quase espermatozoides. Tá faltando o que, Barninho, para ser zoidinho? Tá faltando, gente, a cauda,
o formato, aquele formato anatômico do espermatozoide, o acrossomo. Então está faltando se especializar em gameta, se especializar em espermatozoide. Aí essa fase é uma fase à parte, acontece só no homem, a gente vai chamar de espermiogênese. É a formação do espermatozoide. É a especialização do espermatozoide. Beleza? Então observe que para cada agônia, 4 zoides. Para cada cito primário, 4 zoides. Para cada cito secundário, 2 zoides. Ó, beleza? Para cada uma espermátide, 1 zoide. É assim que funciona. Bom, vai aparecer um homem aqui nu. Fecha os olhos, por favor. Esse homem aqui, eu vou pegar o testículo dele e botar aqui, ó, gente. Ó. Isso aqui é uma foto de um testículo cortado. Resultado, dói pra caramba. Dentro do testículo nós encontramos vários canaizinhos que são os canais seminíferos. Eu vou pegar um canal desse e vou dar um zoom aqui, ó. Pronto. Deixa eu tirar aqui o FSH da frente. Vou dar um zoom aqui nesse canal. Ó. Botar o FSH aqui. FSH, pronto. Isso aqui é do FSH, vou falar depois com calma. Bom, aí eu peguei aqui, gente, ó, um canalzinho desse e coloquei aqui. É um canal, ó, é um canalzinho. Eu vou pegar uma fatia aqui desse canal e vou dar um zoom aqui para baixo. Eu vou cortar aqui embaixo. Tá aqui uma fatia dele. Dá para ver aqui a borda do canal. Essas células aqui, ó, gente, são as células que produzem testosterona. A gente vai chamar de célula de Leydig. Célula de Leydig. Também chamada célula intersticial. Nós temos aqui, ó, as camadas de células dentro desse canal. Até que no centro aqui nós encontramos os espermatozoides. Cada camada dessa revela uma etapa do processo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho bem na borda aqui, ó, bem na borda do canal, na parte mais externa, nessa borda aqui, ó, eu tenho uma camada onde fica as gônias. Mais para baixo um pouquinho, as gônias já sofreram lá o processo de crescimento, já viraram espermatócitos primários. Então, ó, nessa fase aqui de baixo já é o espermatócito primário. Mais para baixo ainda eu já tenho espermatócito secundário. Mais para baixo eu tenho aqui, ó, uma espermátide e aqui eu já tenho um espermatozoide formando a caudinha, o rabinho dele. E aqui eu tenho espermatozoides prontos. Beleza, gente? Então observe que o canal seminífero ele é estratificado, ou seja, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Ele tem camadas de células. Cada camada revela uma etapa do processo. Beleza, gente? Não esquece isso. Bom, o que é que eu tenho que lembrar disso aqui? Tudo que é importante, Barninho. Você tem que lembrar que as gônias são diploides. O espermatócito primário também é diploide, ó, 2N, porque ainda não sofreu a meiose. Quando sofre meiose 1, que é reducional, aí reduz para N. Só que aqui eu tenho N com os cromossomos duplicados. Ainda tem as cromátides irmãs. Aí vai ter a meiose 2, que vai separar as cromátides irmãs. Beleza? Aí forma aqui as espermátides, que são haploides, com 46 cromossomos simples. Ó, 46 cromossomos simples. Que vão se especializar. Então não esquece, gente, ó. A especialização, que é essa última etapa, é a espermiogênese. O processo todo, espermatogênese. Valeu? Espermiogênese é só a última etapa. Espermatogênese é o processo completo. Valeu, galerinha? Quem quiser, tira um print aí. Beleza. Então, galera, um abraço, um beijo e até a aula de ovogênese.